A pergunta é, o que é o templo? Versículo 1 diz, vá e meça o templo de Deus. O que é, então, o templo que os primeiros leitores de Apocalipse entenderam? 7 igrejas da Ásia estão lendo Apocalipse. O que eles entenderam do templo? Isso não é difícil. Eles foram ensinados pelos apóstolos que a igreja é o templo de Deus. Abre sua Bíblia para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem quer ler isso? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. De acordo com Paulo, o que é o templo? Nós. Até aqui, ele falou, só verificar aqui. Vocês não sabem que são um santuário de Deus. Ele fala da igreja toda, conjunto de todos nós. Olha em capítulo 6, ele vai falar no singular. 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifica a Deus com seu corpo. Individualmente, nosso corpo é o templo de Deus e todos nós juntos somos o templo de Deus. E o que habita dentro de nós? O Espírito Santo. Lembra a igreja de Apocalipse de Laodiceia? Onde estava Jesus? Do lado de fora, batendo, eu quero entrar de novo. Por quê? Mornos. Meia boca, mais ou menos. Obedeçam. Tenho que levantar todo dia e passar tempo com seu pai, falando com ele, admirando ele, amando ele amando você, lendo a palavra de Deus, cantando, tratando bem o próximo, vivendo a vida cristã. Essas pessoas decidiram mexer em coisas malvadas, comum. Deus diz, comum, santo. Você vai colocar comum aqui dentro, eu estou fora. É por isso que o dia de nosso batismo é tão importante. Atos 2, quando as pessoas se arrependeram e foram batizadas no nome de Jesus Cristo, versículo 38, para o perdão dos seus pecados, o que eles receberam? O Espírito Santo. Por quê? Porque não tem mais pecado lá dentro e agora ele pode habitar no templo. Nunca isso aconteceu antes em toda a humanidade. Uau! Nós temos algo que os israelitas nunca experimentaram. Agora Pedro, olhem em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. O que os apóstolos falaram sobre o templo? 1 Pedro 2, 5. Quem quer ler isso? Ler essa. Vós também, como pedras vivas, sois santificados cada espiritual sacerdotal aos santos, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Cada uma pedra viva e coloque todas as pedras, você tem uma casa espiritual. O templo. No final do Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, já lemos no início hoje, mas vamos rever. Capítulo 21, 2. Nós sabemos o que é o templo. É a igreja. No final, a igreja também tem outra descrição. 21, 2. Vi a cidade santa,
a Nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparado como uma noiva. Olha, cidade, Jerusalém, noiva. 3 palavras descrever a igreja. Versículo 9 e 10. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no Espírito a uma grande alto monte e me mostrou a cidade santa. Está vendo? Noiva, cidade santa, igreja. Tudo a mesma coisa. 22:19. 22:19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então nós não queremos acrescentar nada à Bíblia, nem tirar nada da Bíblia. Nós não vamos participar na igreja, na cidade santa, na noiva de Cristo, na Jerusalém. Diversas palavras descrever a igreja. Templo, tudo a mesma coisa. De volta na apostila. Certamente isso teria sido o pensamento daquelas recebendo o livro. A igreja, então, seria atacada por 42 meses simbólicos, o período de tempo que nós identificamos antes como tempo de perseguição intensa da parte dos romanos. Lembra esta palavra tempo no livro de Apocalipse? Tem 2 tipos de tempo. Você lembra quais são? Cronos, cronologia é a quantidade de tempo, e o outro é Kairos, que é uma qualidade, uma época, um tipo de tempo. E nós já explicamos tudo isso. Eu vou consumir tempo falando o que nós já falamos. Mas a igreja não será destruída nesta época. Ele vai ser perseguido por 42 meses, Kairos. Mas não será destruído, porque Deus a mede. Deus sabe, este é santo, coberto pelo sangue de Cristo, me obedeça, meu povo. Pode atacar à vontade, Satanás não vai ter feito nenhum. Pode matar o corpo. Eles são santos, eles vão viver para sempre. Essa proteção é espiritual, não física. Pois muitos cristãos morreram fisicamente durante a perseguição romana, mas vivem eternamente. Agora vamos falar em capítulo 11 de volta sobre as 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Versículo 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias. Sabem quanta cidade está sendo pisada por 42 meses? O que está acontecendo na mesma hora? 2 testemunhas estão pregando a palavra. Na mesma hora. Perseguidos, mas pregando. O que mais diz aqui? Estão vestidos de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras. As 2 testemunhas são 2 oliveiras. E 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim que deve morrer qualquer pessoa que causar-lhes dano. Estes têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles, as 2 testemunhas, 2 candelabros, 2 oliveiras, tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. O que nós sabemos sobre as 2 testemunhas? Primeiro, elas profetizam. Diz onde? Versículo 5. Elas profetizarão. Esta palavra é muito importante para entender o significado. Eu estava tomando café com um missionário de uma denominação aqui na cidade.
E ele falou, Alan, você é um profeta. Eu falei, eu não. Oh, você é profeta, disse. Eu não. Mas você lê a palavra de Deus para as pessoas. Ou eu sei que eu faço isso. Eu sou um ministro, eu sou um pregador, sou um professor da palavra de Deus, exatamente, mas eu não sou profeta. Ele não tem a menor ideia o que significa a palavra profeta. A palavra profeta, nesta época do primeiro século, é um termo usado para descrever mensageiros inspirados por Deus. Tipo Atos 2. Atos 1, Pedro diz, eu não tenho a menor ideia o que está acontecendo. Atos 2, o Espírito Santo desce sobre ele fica de pé, e ele prega, como se estivesse a Bíblia toda na cabeça, e mais, explicando Joel 2, Isaías 2, Daniel 2, e batizou 3.000 pessoas no primeiro dia, e não tinha nenhuma Bíblia na mão. Falava por inspiração. Jesus disse, naquele dia, no esquenta-cabeça, no que vai falar, que o Espírito Santo vai falar. Eu não tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho um livro inspirado, todas as escrituras inspiradas por Deus. Eu não sou inspirado, eu não sou profeta. E qualquer emoji que se declara profeta, eu posso desmascarar ele numa conversa. É fácil. Sabe como desmascarar eles só para testá-los? Traz para mim, eu vou falar. Meu nome é Alan, a minha esposa é Ree, estamos casados há 37 anos já. Temos 3 filhos, um menino de 29, uma menina de 27 e uma menina de 25. 2 deles são casados, todos moram nos Estados Unidos. Um mora em Colorado, 2 moram em Oklahoma. E eu vou falando da minha vida. E ele vai saber quais detalhes que eu falei são verdadeiros e quais são falsas. Porque a metade do que eu falei agora é falsa. E se ele não sabe, eu te peguei. Sabe, lembra em Atos 5, Ananias e Safira, querendo um grande elogio de oferta como Barnabé em capítulo 4, e eles vendem um terreno, e eles têm todo o direito de pegar uma parte do dinheiro e poupar, uma parte do dinheiro ofertar. Mas não, eles querem que alguém passe a mão, elogiar, engrandecer eles. Então eles chegaram com esse dinheiro e deram para Pedro e diz, nós vendemos um terreno e nós estamos ofertando tudo. Pedro diz, mentiroso, vocês estão com a outra metade em casa? Você não engana um profeta. Eu não sou profeta, faço-me enganar. Quantas pessoas já mentiram para mim e eu tirei um dinheiro e dei para eles depois de descobrir que eles são mentirosos? Eu não sou profeta. Profetas, você não engana. Eles são inspirados por Deus. Então lembre-se o significado da palavra. E a palavra profecia está falando do futuro. Eles não são só inspirados, eles podem dizer o que vai acontecer o ano que vem. Tipo Isaías. Isaías escreveu, 150 anos antes de Ciro nascer, que ele seria o rei da Pérsia, que ia derrubar a Babilônia, que nem se levantou ainda. Como Isaías podia predizer que um dia Babilônia vai se levantar e derrubar Judá, e o povo vai ficar 70 anos no cativeiro, e depois a nação de Pérsia vai se levantar e ter um rei que se chama Ciro, que vai derrubar a Babilônia e dominar o mundo. Este é um profeta. Ele fala com exatidão e com nomes. Precisão. Não esta coisa de Nostradamus. Nostradamus não é nada Nostradamus. Espero que eu não deixe uma impressão em outras aulas que ele tinha alguma coisa. Nostradamus escreve coisas e coisas acontecem e pessoas dizem, Nostradamus falou isso. Isaías não faz isso. Isaías fala coisas e essas coisas acontecem. Ele fala adiantado. Nostradamus é uma falsa profeta. Ele não é profeta. Mas só para saber, profeta, inspirado, falando do futuro, e ele acerta cada vez. Estes 2 testemunhos, o que sabemos sobre eles? Eles são profetas. Número 2, eles são perseguidos. Perseguidos por quanto tempo? 1260 dias. Mesmo tempo que a cidade santa está sendo pisada. Por quanto tempo? 42 meses. É o mesmo tempo, expresso em dias, meses ou 3 anos e meio. Mesmo tempo.
Agora, Deus, terceira coisa que sabemos sobre eles, Deus sustém as testemunhas durante este tempo, porque elas são candelabros que iluminam e oliveiras ao seu lado para não acabar o óleo. E eu coloquei na tela aqui uma pintura que alguém tentou descrever as duas testemunhas. Eles têm a palavra de Deus, estão pregando. E eles são dois candelabros. E são dois, o que mais chamou eles aqui? Oliveiras, que estão dando óleo. De onde vem esta simbologia? Esse símbolo? Porque nós estamos lendo o que quer dizer. Sete igrejas da Ásia diz, eu entendi. Na primeira leitura, por que eles entenderam? Eles conheciam o símbolo de Zacarias do Velho Testamento. Então vamos para Zacarias só para informar o que era o símbolo e o significado na época, para que quando nós vemos o símbolo em Apocalipse, ele tem o mesmo significado. Então vamos nos educar um pouquinho em Zacarias. Zacarias capítulo 3. Ele está um pouquinho antes de Mateus. Zacarias 3, 6 a 10. Agora, o que está acontecendo em Zacarias? Só para vocês lembrar o contexto. É sempre bom lembrar o que está acontecendo ao redor do livro antes de ler. Babilônia acabou de cair. Aquela que fez cativeiro por 70 anos, os 70 anos acabou. Pérsia dominou eles. Pérsia está dominando o mundo. Esdras voltou para Jerusalém, pregando a palavra de Deus. Neemias voltou para Jerusalém, reconstruindo os muros. E você tem esses caras como Zacarias e Malaquias dizendo, vamos construir o templo novamente. Vocês já estão aqui bastante tempo, já construíram suas casas. Que tal a casa de Deus? Não tem o Santíssimo Lugar? Quando vamos construir isso? Então, Zacarias capítulo 3 é depois do cativeiro, durante a época da Pérsia. Capítulo 3, 6. O anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, exortou Josué, vamos falar dele, Josué, dizendo, assim diz o Yahweh dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará, Josué governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué. Agora sabemos quem é Josué, sumo sacerdote. E seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei ao meu povo renovo. Está profetizando de Jesus agora. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos. Onde nós já vimos uma coisa dessa? Apocalipse 4. 5. O cordeiro tinha 7 pares de olhos. E eu gravarei nele uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Quando foi isso? Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira. Então ele fala sobre Josué. Capítulo 4. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente de azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras. Lendo os 2 candelabros, 2 oliveiras. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu Senhor? Então, ele tem os mesmos símbolos lá,
E ele vai dar o significado. Diz 2 candelabros, 2 oliveiras, mas ele vai explicar o símbolo. Então quando você chega em Apocalipse e fala sobre 2 candelabros e 2 oliveiras, nós já sabemos o significado. Porque eles já leram isso antes, mesma coisa. Versículo 8. 5. Ele diz, você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor para Zerubabel. Cara número 2. Já vimos Josué, agora Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então, o Senhor Yahweh me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também a terminarão. Alguém está construindo um templo, alguém está pregando a palavra e alguém está terminando um templo. Assim saberão que o Yahweh dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aquelas que o desprezaram, o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, essas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sonam toda a terra. A seguir perguntei ao anjo, o que significam essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também, o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele diz, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, são 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Então, eu escrevi um comentáriozinho sobre isso, então vamos ler. Em Zacarias capítulo 3 e capítulo 4, que nós lemos, 2 homens ungidos com o Espírito Santo para servir a Deus na época deles. Em Zacarias, há um símbolo de candelabro, o que é o símbolo de candelabro no capítulo 4, versículo, onde nós lemos isso? 2-6. Diz o que significa. Versículo 6. Esta é a palavra do Senhor. Ele falou sobre os candelabros em versículo 2, as 2 oliveiras. Então, no versículo 4, o que significa? Ele diz, versículo 6, esta é a palavra do Senhor. Também há um símbolo de 2 oliveiras, que são 2 homens que foram ungidos para fazer o quê? Servir ao soberano de toda a terra. Agora, no contexto de Zacarias, são 2 homens literais. Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, governador de Judá. E você pode ler mais sobre eles até em Ageu. Esses 2 homens literais, quando Judá foi liberto da Babilônia pela Pérsia, eles estão voltando para casa. Esdras pregando, Neemias construindo o muro, tinha um sumo sacerdote e tinha um descendente de Abraão, um descendente de Davi, Salomão, Roboão, Judá, que se você ler na genealogia de Jesus, produziu Jesus Cristo eventualmente. Então alguém de Judá está governando, não é um rei, porque estão debaixo da Pérsia, mas aquela descendência de rei de Davi vai produzir Jesus. Zorobabel, este homem. Então você tem o sumo sacerdote e você tem alguém como governador debaixo da Pérsia, descendência de rei. 2 homens literais, Josué, sumo sacerdote, Zorobabel, governador. Eles foram ungidos. Ungido significa colocar óleo na cabeça para separá-los para essas tarefas. Só tinha 3 tipos de pessoas ungidos no Velho Testamento: reis, profetas, sacerdotes. Os mesmos no Novo Testamento.
Jesus foi ungido rei, os apóstolos foram ungidos profetas, eu fui ungido sacerdote. Um sacerdócio santo. 1 Pedro 2, acabamos de ler. Oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis. E versículo 9, 1 Pedro 2, 9, nós proclamamos a palavra que sacerdote faz. Jesus é o rei, os apóstolos, os profetas. Todo cristão são sacerdotes para servir a Deus. Então, esses homens aqui foram ungidos, um para governar e um para oferecer os sacrifícios. Em Judá, de volta em casa depois de 70 anos. Eles estão reconstruindo a sociedade judaica para ir para frente. Esses dois homens tiveram a tarefa de, número 1, ensinar a palavra de Deus, e número 2, terminar a construção do templo. O novo templo. Aquela que foi medido lá em Ezequiel. Que vai ser certo esta vez. Nada de contaminação, nada de comum. Então esse é Zacarias. Você tem 2 candelabros, 2 oliveiras, o que é? 2 homens que vão pregar a palavra e construir um templo, eles vão servir a Deus nos dias deles. Agora vamos para o Apocalipse. Nós vemos em capítulo 11 esses mesmos símbolos. 2 candelabros, 2 oliveiras, 2 testemunhas. No livro de Apocalipse, o símbolo de 2 testemunhas representa a igreja ungida com o Espírito Santo. E no livro de Apocalipse você encontra a descrição deles assim: os servos de Deus, capítulo 1, os santos de Deus, capítulo 1, as testemunhas de Jesus, capítulo 1, perseguidos por pregar a palavra de Deus, capítulo 1. E tem todas essas referências que eu coloquei lá, capítulo 1. Até a gente pode olhar neles. Vamos voltar, ver quem são essas testemunhas. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Lá estão. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino, na perseverança, em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. João e eles, a igreja. Capítulo 2, 13. Sei onde vocês vivem, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, lá está, foi morto nessa cidade. As pessoas pregando a palavra de Deus e morrendo. Capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o 5º céu, ouvi debaixo do altar as almas daquelas que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Estão ouvindo a palavra? Que deram. Eles clamaram em alta voz. Até quando? Capítulo 12. Nós não estudamos 12, eu gostaria de estudar 12 hoje, mas não sei se vamos chegar lá. 12, versículo 11. Falando da igreja perseguida, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, esta hora do batismo, pela palavra do testemunho que deram, porque é isso que a igreja faz, nós somos testemunhos de Deus. Não testemunho de Jeová, não literalmente eu vi Cristo sair do túmulo, mas no sentido eu vou anunciar a mensagem de Deus, mesmo que custa a minha vida. Um martus, um testemunho, alguém que prega, mesmo que perca a vida. E esse é o final do versículo. Pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Esse é como eles venceram. Sangue de Cristo, pregou a palavra, perdeu a vida, venceram. E capítulo 20, versículo 4. Capítulo 20, versículo 4. Este é o final do livro quando Roma já foi detonada. E Satanás está preso no abismo de volta. 4. Vi tronos em que se assentaram aquelas a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem em sua imagem. Não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas suas mãos. E a gente fala sobre os 1000 anos
terça-feira que vem. Capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 7. Versículo 3. Não danifiquem, está falando daqueles anjos, estão prestes a dar uma surra em Roma, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Agora sabemos quem são os testemunhas. Aquelas que estavam pregando a palavra, estão morrendo. Estão morrendo.